A. Esse foi o melhor Enem da história. Ou B. O Enem desse ano foi um vexame, cheio de problemas e com o pior, a incapacidade do ministro de admitir os erros, o que coloca todo o exame sob suspeição. Qual das duas alternativas é a correta? Você escolhe. Esse é o Brasil da pós-verdade. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike, torne-se membro do canal e comente. Seu comentário soma. Não vou ficar em cima do muro. Você já sabe minha posição. Abraham Weintraub é arrogante, grosseiro, olavista, como tal, dado a teorias conspiratórias e radicalismo ideológico, e está deixando a sua marca como um dos piores ministros da história da educação nesse país. Ele esteve hoje no Congresso dando explicações sobre o Enem, agiu com a prepotência de sempre, respondeu o que quis e ignorou o que não quis responder. O Enem desse ano, que ele descreve como o melhor da história, foi um vexame, como alguns outros foram, mas um vexame à moda do governo Bolsonaro. Vocês sabem do que eu estou falando. Governos anteriores erravam. O Enem tem um histórico de desastres, mas o bolsonarismo é adepto daquela máxima: meu amor, eu sou um homem 100% fiel, se um dia você me vir abraçado com outra mulher, pode separar que é briga. É assim que eles fazem, com tudo, irritantemente. Nunca assumem seus erros, nem quando pegos em flagrante. Quando não culpam os hackers, culpam os estagiários. Quando nenhum dos dois estão disponíveis, claro, a culpa é dos petistas infiltrados. No caso do primeiro Enem do Weintraub, ele elegeu os petistas. E quem são os petistas? Qualquer um que critica esse governo mitômano, que se considera mitológico. Até quem nunca foi petista, como eu, pode estar petista. O petista é aquele repórter que fizer a pergunta chata. O petista é aquele professor que apontar erros no Enem. O petista é o estudante que se achar prejudicado e reclamar nas redes sociais. Para o Weintraub, não existe aluno lesado, existe aluno militante. Um dia após a divulgação das notas, choveram protestos de estudantes reclamando que os resultados não batiam com os cálculos deles. Pelas contas oficiais do Ministério, cerca de 6 mil alunos receberam os resultados errados por um problema acontecido na gráfica responsável pela impressão da prova. Isso dá 0,15%, diz o Weintraub, com aquele ar de graduado em primeiro lugar no curso online de filosofia do Olavão. E mesmo a gente sabendo que 170 mil alunos reclamaram para o MEC, não resta outra alternativa, a quem quer que seja, senão acreditar. Porque, claro, esse governo é o governo do conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas a verdade é deles. O que me deixa mais pistola nesse episódio não são os erros, porque é quase impossível fazer uma prova como o Enem, que é um dos maiores concursos do mundo na sua categoria, sem algum tipo de problema. O que irrita é essa eterna insistência na existência de uma polarização paralisante, de um movimento orquestrado para boicotar o governo. E por duas razões muito simples. A primeira é que isso serve de desculpa para tudo. A segunda é que, se não houver erro real e perceptível, como no caso do Enem houve, não tem do que as pessoas reclamarem. Não quer bronca? Não erre. Só que no caso do Weintraub, ele já está errado por existir naquele ministério. Nem a perfeição profissional enterraria as constantes quebras de decoro que são algumas de suas bobagens proferidas pelo Twitter. Mas está lá no cargo. Um cara que, além de grosso, é incompetente, tanto que não conseguiu executar o orçamento. Você tem ideia? A educação, que já está terrível, deixou de gastar dinheiro orçado para educação. Não por economia, por incompetência mesmo. Para dar um exemplo, ele só aplicou 1% da dotação orçamentária para educação de jovens e adultos. O ministério dele é o que tem menos gente em cargo de confiança ligado à educação na história recente do MEC. Entendeu essa? É o Ministério da Educação com menos pessoas em cargos de mando, escolhidas pelo ministro, ligadas à educação. Provavelmente porque gente ligada à educação é, na cabeça ou na vista dele, um monte de comunista querendo implantar o marxismo cultural, que, se fosse eficiente, como eu já disse aqui, não teria criado o maior rebanho anticomunismo imaginário desde a queda do Muro de Berlim.
Por tudo isso, no último dia 5, um grupo de 19 parlamentares pediu formalmente o impeachment do Weintraub. O que significa que agora o Bolsonaro vai amá-lo incondicionalmente. Porque é assim que o presidente age quando a sociedade, seja a opinião pública, a imprensa ou a oposição, pede uma cabeça. Ele não entrega de teimoso, porque quem manda é ele. E é por isso que, vergonhosamente, continua na SECOM o secretário que recebe grana de emissoras e está sendo investigado pelo MP, o outro ministro lá, condenado por improbidade administrativa, e esse ministro da Educação que bate boca no Twitter chamando a mãe de uma cidadã de égua sarnenta. Voltando ao Enem, em todas as edições de governos anteriores, os erros foram apontados, assumidos, e ninguém fez mimimi ideológico. Mas nesse governo, especialmente, reparem bem, os membros ligados ao Olavo de Carvalho, porque é a estratégia dele de embate político, mas não somente, nesse governo os ministros e o próprio presidente agem como o Neymar na última Copa. Encostou, já cai, grita, rola, porque não basta fazer o que tem que ser feito, aplicar a prova de forma eficiente. Eles têm que terminar criando a narrativa de que foi o melhor Enem da história, o que seria louvável se fosse verdade. Mas contra fatos não há mimimi. Como eu já disse, foram 170 mil reclamações e até hoje tem aluno inconformado. A gráfica contratada para fazer as provas originalmente declarou falência e contrataram outra com dispensa de licitação. Uma foto da prova de redação vazou durante a aplicação do exame. O MEC precisou assumir que sim, houve erros nas notas. O SISU foi interrompido pela justiça porque estava um caos. O apelo ao emocional que eles fazem é nada mais, nada menos do que, me perdoe se eu estou batendo nessa tecla de novo, pós-verdade. Interessa não a realidade, mas a percepção dela. Se o eleitor perceber que foi o melhor Enem do mundo, e quem disser o contrário é petista, vai ser. E de piti em piti, mimimi em mimimi, eles vão ganhando a guerra de narrativa. Porque a oposição, por outro lado, não se viabiliza. Achar que uma união de Boulos, Lula e Manuela vai ser suficiente para tirar a extrema-direita do poder é de uma falta de percepção do país que faz a esquerda merecer a derrota. Porque não percebeu a gravidade do quadro até hoje. Não consegue achar uma alternativa fora desse mais do mesmo, que não convenceu em 2018 e não vai convencer em 2022. Nesse momento vai ter gente gritando aqui, Ciro, Ciro! E eu já te respondo, contra Boulos, Lula e Manuela, por mim tinha que ter uma frente ampla pela democracia, com todo mundo que não é da extrema-direita bolsonarista junto, em torno de um projeto de centro-esquerda ou centro-direita, porque é muita ilusão achar que a metade conservadora desse país, que define a eleição, vai pular no colo da esquerda depois da mamadeira de piroca e 4 anos de mimimi bolsonarista, pra gente ter uma chance de fazer o Brasil melhorar. Eu não vejo nomes, eu não vejo luz no fim do túnel, vejo mais 3 anos de um governo triste, pesado, que me odeia por não abraçar a hipocrisia desses falsos cristãos, não dos cristãos, e por eu ser artista. Eu não gostaria, sinceramente, que esses 3 anos virassem 7, mas se organizar direitinho, a oposição, que aparentemente só existe em meme de internet e showzinho em comissão mista, consegue entender a gravidade do quadro, nunca nos esquecendo. O que tinha antes era recessão econômica e corrupção sistêmica. Acho mais inteligente olhar para frente do que buscar a solução olhando para trás. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, deixe um comentário, pode discordar de mim, sou apenas um brasileiro dividindo com vocês inquietações e reflexões sem compromisso com nenhum grupo político. Nem compromisso e nem simpatia, para ser bem franco.